Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Esse é o seu canal Uma Visão Além. E eu quero, antes de começarmos a oração de hoje e a palavra, eu gostaria muito que os meus amados irmãos e irmãs se inscrevessem no nosso canal. Ao se inscrever, ative o sininho. Ativando o sininho, você vai receber todas as nossas postagens, né? As postagens que nós temos aí de oração, palavra, estudos teológicos, estudos sobre personagens bíblicos. Então você tem um farto material aí já postado no canal para você então ter acesso. Vamos orar ao Senhor e logo em seguida, tá? Nós vamos entrar numa palavra. Oremos ao nosso Deus, poderoso Deus, soberano Pai. A Ti, mais uma vez, eu digo toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a reverência, porque o Senhor é bom e a Tua benignidade, grande e eterno Deus, dura para sempre. Tua palavra diz para nós buscarmos o Senhor enquanto o Senhor está perto, para nós buscarmos a Tua presença enquanto podemos achá-lo, porque na verdade, grande Deus, nós sabemos que pouco tempo nos resta, dada aos sinais que estão nos mostrando que Jesus está próximo para arrebatar sua igreja, que muito perto está a vinda do Senhor Jesus. Santíssimo, Sua palavra é santa, é magnífica, é gloriosa, e nós sabemos, ó Deus, através da Sua palavra, que a magnitude da Tua palavra que penetra o coração do homem, o coração da mulher, a necessidade que nós temos de se achegar a Deus enquanto nós podemos lhe encontrar. Por isso eu quero pedir perdão dos meus pecados, perdão, meu Deus, dos meus erros, dos nossos erros, das nossas falhas. Neste momento, tem irmãos, tem irmãs orando conosco agora, suplicando a Tua compaixão, suplicando a Sua misericórdia, suplicando a Sua vontade divina, Sua vontade perfeita. Não há Deus tão grande como o Senhor, aliás, não há outro. Tu és o único e verdadeiro Deus. Por isso nós clamamos pelo Teu santo nome. Por isso nós suplicamos pelo o Teu santo e glorioso nome. Ó Santíssimo, abra as janelas dos céus para todos os que oram conosco aqui no canal Uma Visão Além. Tem mãe chorando, tem pai precisando de um emprego, tem pessoas enfermas, tem pessoas sedentas do milagre, da cura, da transformação divina. Mas o Senhor, que é bom, que é glorioso, que é magnífico, que é tremendo, que é santo, é digno sim da nossa adoração. A oração, Senhor, é um privilégio que nós, servos do Senhor, temos, porque é na oração que nós conversamos, que nós dialogamos com o Todo-Poderoso. É na oração que nós dialogamos com aquele que vive e reina para todo sempre. A Bíblia diz: sem mim, está lá no livro do Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. E é verdade, sem a Tua presença o homem não é nada, o homem não faz nada. O homem sem Deus é um ser perdido, é um ser destruído, mas o homem com Deus, ele tem vitória. Por isso eu quero suplicar, eu quero implorar o Teu perdão, a Tua compaixão, eu quero implorar, Senhor, a Tua ajuda, o Teu socorro a todos os nossos irmãos e irmãs que estão orando conosco agora. Senhor Jesus Cristo, eu Te apresento a Tua igreja que está em todas as denominações, a igreja do Cristo Santo,
a igreja verdadeira. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão, Senhor Jesus, angustiados, amargurados, desesperados, eu sei, mas o Senhor é bom. Santíssimo, neste momento de oração, esta pessoa que ora dobrando o seu joelho porque o seu casamento está passando por uma batalha terrível, o marido quer deixar o lar, ou a esposa quer abandonar o seu lar. Senhor, meu Deus, glorifiquemos o seu santíssimo nome. Senhor, peleja sim, batalha, meu Deus, no nome de Jesus, batalha por esta pessoa, por esta vida, batalha, meu Deus, em o nome do Cristo, em o nome de Jesus. Glória ao teu santo nome, aleluia. Tu és o Deus que pode transformar, transformar vidas. Por isso eu te glorifico, te exalto, te enalteço. Glória a Deus. Nos dá, meu Deus, Jesus, nos dá vitória sobre as batalhas, nos dá vitória sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Aleluia. Oh Deus tremendo, oh Deus, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de infinita compaixão, Deus de infinita misericórdia. Tu és o Deus a quem nós confiamos plenamente, Senhor Jesus. Ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda a tua igreja a vencer. Senhor, restaura este casamento. Restaura esta vida. Aleluia. Ah, Senhor da glória, restaura, meu Deus, a vida desta pessoa, este casamento que o inimigo tem batalhado para destruir. Eu repreendo esse espírito de adultério, de rebelião, de destruição deste lar, e que este lar seja realmente abençoado por Deus, sabe, confirmado por Deus. O Senhor é bom, o Senhor é santo. Glorifiquemos o seu santíssimo nome. Deus vivo, não abandone o teu povo. Senhor, quantas pessoas chegam até nós pedindo oração pelo casamento. Por isso eu estou aqui insistindo nesse tema. Jesus, restaura o amor deste homem, o amor desta mulher. Desfaz todo o espírito maligno que está amarrando este homem numa outra vida, está amarrando esta mulher, e que este lar tenha a paz necessária. Te apresento, Senhor, esse pai de família desempregado, que precisa alimentar sua casa, sua família. Tenha de compaixão, bondoso Deus. Tenha de compaixão, bondoso Pai, e faz maravilhas dentro dos nossos corações, coisas grandiosas, coisas perfeitas, coisas que nós glorifiquemos o teu nome. Eu te exalto, ó Deus, eu te magnifico, Pai, pelo poder de tua palavra santa. Não nos deixe cair, não, olhar para trás, não, olhar para o homem, não, mas olhar somente para ti, ó Deus, olhar para o autor da nossa fé, o Deus da nossa salvação. Peleja pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Eu quero lhe apresentar agora, Senhor Jesus, todos os pastores, todos os presbíteros, diáconos, missionários, evangelistas, cooperadores, os ministros do Evangelho que fazem a tua obra, que fazem a tua vontade. Eu te apresento, Senhor Jesus, todas as denominações, os crentes de todas as denominações, Senhor, para que tu tenhas de compaixão, para que o Senhor faça
realmente coisas grandes e tremendas, Senhor. Aleluia. Ó Deus, eu te apresento neste momento os presídios, porque ali tem homens, ó Deus, feridos, machucados, pessoas que já cumpriram suas penas, mas que aceitaram Jesus. Oh meu Deus, que eles possam, quando saírem de lá, te servir. Guarda estas vidas. Eu apresento os hospitais onde estão os enfermos, aqueles que estão feridos e abatidos, meu Pai, aqueles que se encontram com suas almas feridas pelas batalhas da vida. Aleluia. Deus poderoso, te apresento aqueles que estão nos becos, nos guetos, nas vielas, os que moram nas ruas porque não têm um teto. Oh bondoso Deus, tenha de compaixão destas vidas, tenha de compaixão destas almas, em o nome de Jesus, em o nome glorioso do verdadeiro Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, Deus da nossa salvação, Deus da nossa salvação. Eu te apresento a obra das missões dos países. Eu te apresento, meu Deus, os nossos irmãos que oram conosco nesse canal lá da Europa, lá dos Estados Unidos, alguns da África que oram conosco, e até da Ásia, lá na Indonésia, lá nas Filipinas, no Japão. Tem irmãos que oram conosco, Senhor Jesus. Aqueles que oram conosco aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, tem gente na Bahia, em Recife, em Alagoas, no Ceará, orando conosco nesse canal. Tem irmãos de Minas, do interior de São Paulo, do sul do nosso país, do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo, do litoral paulista. Nós apresentamos estas vidas, Senhor Jesus, esta pessoa que está desanimada, meu Deus, devido à sua prova, levanta, dá ânimo. Esse que está triste, alegra ele. Esse que está abatido, levanta esta pessoa. Ó Jesus amado, abençoa os nossos jovens, nossas crianças. Nós apresentamos esta pessoa que está enferma, que esta enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Te apresento, grande Deus, também, aleluia, quero colocar nas mãos do Rei da Glória todas as questões judiciais do teu povo. Apresentamos, meu Senhor Jesus, esta pessoa que está passando por uma prova com demônios, opressão, oprimido, deprimido, com fobias da vida. Nós repreendemos tudo isso em nome de Jesus. Repreendo obras de magia, de bruxaria feita para destruir esta vida, para deixar essa pessoa louca, para deixar essa pessoa sem paz, para destruir este casamento. Tudo isso seja repreendido em nome de Jesus, que haja paz, libertação. Sabe, essa pessoa que está lutando para vencer o vício do álcool, o vício das drogas, que no nome de Jesus ela consiga vencer. Esta mãezinha que tem um filho viciado nas drogas, ou um filho no mundo do crime, Senhor, liberta este filho. Atende o clamor desta mãe, deste pai. É o que nós aqui te pedimos. Ó Deus de poder, aqui nós não estamos julgando ninguém, estamos intercedendo por vidas, Pai. Por vidas, meu Deus. Olha, meu Deus, eu não estou lá, mas eu sinto a opressão de só lembrar como é que é o ambiente de um presídio, de uma fundação casa, Senhor Jesus. Tenha de compaixão de muitos que ali estão, mas que já se arrependeram e já querem te aceitar, porque um dia aqui fora ouviram tua palavra. Estenda a graça salvadora a estas vidas, aonde a nossa voz chegar. Às vezes não sabemos expressar em oração o que pedimos, mas nos ajuda em o nome do Senhor Jesus Cristo, o grandioso e poderoso Filho de Deus.
Meus amados, eu queria, nesse momento, em nome de Jesus, ler com vocês a palavra homens de pouca fé. Essa é a palavra de hoje, sobre homens de pouca fé. É o tema, é um sermão temático. Está baseado lá no livro de Mateus, no capítulo 8, verso 26. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, verso 26. Em muitas ocasiões diferentes, enfatizamos a importância, meus queridos, da fé na vida de um cristão. Nós definimos fé, meus amados, como alguém que confia em Deus e crer nele, crer que ele é real, crer que ele existe. Você não pode se tornar um cristão ou um crente, sem fé. Marcos 16:16, Romanos 10, verso 9 e 10 e João 8, 24. Nem você pode ser fiel a Deus sem fé. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé, o livro de Hebreus 11:6 fala para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. 2 Pedro 1:5 encontra a fé como fundamento sobre o qual edificamos nosso caráter. E 1 João 5:4 nos diz que vencemos o mundo com a nossa fé, repetidamente, uma fé adequada e enfatizada. Mas a fé frequentemente descrita em termos negativos, existe a fé morta, meus amados. Tiago 2,17, fé destruída, 2 Timóteo 2,18, fé naufragada, 1 Timóteo 1,19, fé sem obras, Tiago 2, negação da fé, 1 Timóteo 5,8, e afastando-se da fé, 1 Timóteo 6,10, e por aí vai. Existe outro tipo de fé, queridos irmãos internautas, que se enquadra na categoria do inaceitável, que é a pouca fé. E registramos pelo menos 4 ocasiões em que Jesus disse aos seus discípulos, meus amados irmãos, homens de pouca fé. Em nosso sermão do dia de hoje, deste momento que nós estamos falando com os irmãos, nós queremos eu quero examinar com os irmãos estas passagens e observar as características que podem fazer com que tenhamos pouca fé. O que é que nos leva a ter uma fé tão pouca, tão pequenina, tão insuficiente para Deus operar? Quando nos preparamos, Mateus 6, 25 a 30, Jesus, no Sermão da Montanha, ele estava enfatizando a importância de confiar em Deus. E seu chamado era para não nos preocuparmos com as coisas desta vida. Jesus destacou que Deus, ele sabe do que precisamos e pode prover o que precisamos. A questão é se confiamos nele o suficiente para crer nisso. O que a Bíblia diz sobre a preocupação é algo que precisamos nos lembrar, e nos lembrar, meus amados irmãos e irmãs, com frequência. Você tem que lembrar disso com frequência. Filipenses 4, do verso 6 ao 7, diz que para não estar ansioso por nada, mas com a oração permita que Deus guarde o teu coração. O Provérbios 12, 25 diz que a ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Em Mateus 6, lá no verso 27, se me falha a memória, você não pode adicionar nada à sua estatura se preocupando. Então, a gente não tem que ficar ansioso. Então, qual é a verdadeira fonte? Por que nos preocupamos? Frequentemente, é uma falha em nos contemplarmos com o que nós temos. Então, lá em 1 Timóteo 6, do verso 6 ao verso 8, pede que estejamos contentes, e observa que esse é o grande ganho da vida de um homem. Para muitos, a maior fonte de preocupação é a preocupação com as coisas, infelizmente, materiais. E aí você deixa de viver o sobrenatural, a vida espiritual, as coisas de cima.
E as coisas materiais, elas passam. Eu sei, querido irmão e querida irmã, que a irmã quer um guarda-roupa novo, uma cama nova, um fogão decente, uma geladeira decente, uma casa arrumada. Quem é que não quer se vestir bem, roupas novas? Isso não é pecado, mas não pode ser primazia na vida de um homem. Por isso que você não pode colocar as coisas materiais acima das espirituais. Então nós colocamos muita confiança nas coisas deste mundo aqui. Amamos a Deus mais do que a Mamon. Então você tem que amar a Deus mais do que você ama o dinheiro. Mateus 6,24, nossos tesouros não estão aqui na terra, os nossos tesouros, onde a traça e a ferrugem podem destruir. Mateus 6, do verso 19 ao 20, não está aqui, não é o nosso tesouro. Jesus, em nosso texto que nós lemos, lá no verso 30, ele observou que aquele que se preocupa tem pouca fé. Quando você fica obcecado com as coisas dessa vida, está demonstrando a falta de confiança em Deus para prover o que você precisa. E isso deve ser motivo suficiente a superar as preocupações. Então, nisto, não nos esqueçamos, queridos, de que muitas das vezes não precisamos tanto o quanto pensamos que precisamos. E é verdade. Então, quando é que nós temos medo? Lá em Mateus 8, 23 ao 26. Jesus havia feito grandes obras em Cafarnaum. Você lembra disso? Você já leu esse texto algum dia na sua vida? E ele entra em um barco com seus discípulos para ir para o outro lado. E durante a viagem, através do mar, surgiu uma grande tempestade que fez com que os seus discípulos temessem por suas vidas. Mas presta atenção, Jesus, ele estava nesse barco. Estava dormindo, mas ele estava lá. E enquanto as águas enchiam o barco e a tempestade e o vento era forte, seus discípulos o acordaram e imploraram que o salvasse. E o relato lá no livro de Marcos os encontra dizendo: você não se importa que estejamos morrendo? Está lá em Marcos capítulo 4, verso 38. E Jesus acorda e diz aos seus discípulos: por que temeis? Por que estão com medo? Por que estão temerosos, homens de pouca fé? Ele então repreende o vento, dizendo: cala-te, cala-te, né? Cala-te, aquieta-te. E eles ficam maravilhados com o milagre, porque até os ventos obedecem à sua palavra. O temor a Deus é bom. O medo é uma emoção natural do ser humano. É bom, né? É bom e dado por Deus. O medo pode nos meter no caminho certo. Filipenses 2,12 nos diz que para desenvolver a nossa própria salvação com temor e tremor. Este é o medo saudável que você pode nos levar, né? Que pode levar você ou eu à obediência com tremor. Eu tenho medo de ir para o inferno, você não tem? Eu tenho medo de perder minha salvação, ficar eternamente no fogo do inferno. Então eu procuro correr para os braços de Jesus, com medo de ir para o inferno. O medo pode nos impedir de rejeitar a Deus. Mateus 10, 28. Não tema aqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. O bandido vem, te assalta e pá, dá um tiro, te mata. Ele mata o teu corpo, mas com a tua alma ele não pode fazer nada. Então você tem que temer a Deus. Esse sim, ele pode lançar a tua alma no fogo do inferno, porque ele tem poder para isso. Agora, por que você, nós não pecamos, não nos prostituímos, nós que somos casados? Por quê? Porque nós temos medo das consequências e de pararmos no fogo do inferno. Então a gente, temendo, se agarra com Jesus. Então muitas das vezes o medo se transforma em covardia ou falha em confiar em Deus, que Deus vai nos proteger. Às vezes as consequências de uma ação nos impedem de fazer e dizer a coisa certa, irmão. Então Deus não se agrada dos covardes. Apocalipse 21:8. E lá em Mateus 25, do verso 24 ao verso 28, se o homem do talento disse a verdade nessa ocasião, ele temia o fracasso que o levou a não fazer nada. Ele foi totalmente condenado. Ele pegou o talento e escondeu. Os outros granjearam mais talentos.
Em João 12:42, descreve que um grupo de crentes em Jesus, mesmo entre os governantes, que por medo covarde, não o confessavam. Jesus disse que ele os negaria. E negar, está lá em Mateus 10:32-33. A chave para lidar com medo, irmão e irmã, é enfrentá-lo. Como cristãos, nossa fé deve nos conduzir às circunstâncias, mesmo quando temos medo de ir para lá. Não devemos ter medo do desconhecido a ponto de não fazermos nada. Os cristãos devem, irmãos queridos, se lembrar de passagens como Romanos 8:31-39, se Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Se lembrar de João 10:27, onde Jesus fala de suas ovelhas, que elas o ouviram e o seguirão, e eles as protege. Certo? E ele as protege. O cristão tem que se lembrar que se você está com medo e ainda impede de fazer o que precisa ser feito, então, como aqueles discípulos naquele barco, você tem pouca fé. Vamos mudar esse roteiro negativo na sua vida. Quando duvidamos, está lá em Mateus 14:22, temos outra ocasião no mesmo local. Desta vez Jesus manda os seus discípulos embora antes do anoitecer para cruzar as águas para o outro lado. E Jesus foi a uma montanha para orar, ele foi no monte buscar a presença do Pai. À noite, lemos que havia ventos contrários sacudindo o barco. Jesus, na quarta vigília da noite, cerca de 9 horas após o sol se pôr, o que o colocaria isso em um lugar entre 3 e 6 da manhã, foi até eles caminhando sobre as águas. E a Bíblia diz que quando viram pela primeira vez, pensaram que era um fantasma e ficaram com muito medo. E Jesus nos assegurou e confortou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo. E aí o Pedro perguntou: Jesus, se és tu, deixa-me ir ter contigo. E Jesus disse a ele: vem. E a Bíblia diz que Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, até que olhou para baixo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão, pegou e repreendeu, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? Era para andar crendo, olhando para Jesus. Então, como nós observamos, a própria definição de fé, queridos irmãos e irmãs, envolve confiar em Deus. A dúvida é a antítese da fé, o contrário da fé. A dúvida é o contrário da fé. E qualquer grau de dúvida, sua fé é fraca. Os cristãos não devem viver uma vida de dúvida, mas de certeza com Cristo, de confiança com Cristo, de fé inabalável em Cristo. Observe novamente em Hebreus 11:6, aquele que vem a Deus deve crer que Ele exista. Em Tiago 1:5-8, somos advertidos de que em nossas orações devemos ter fé, e se tivermos dúvida, Deus não nos dará o que pedimos de acordo com a sua vontade, e não se agrada. 1 Timóteo 2:8 e diz algo semelhante, tá? Então em Hebreus 10:23 diz: retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, sem vacilar, quer dizer, sem duvidar, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir, e é o Todo-Poderoso. Então pode haver momentos em que questionamos algo, mas isso não deve nos impedir de obedecer à sua vontade. E nós pensamos em duas coisas. Quando a dúvida é resultado da ignorância, não temos desculpa por muito tempo. Uma das melhores maneiras, querido, é superar a dúvida é o conhecimento. E é por isso que estudamos continuamente a palavra de Deus, Efésios capítulo 5:17, procurando entender sua vontade. No início da carta de Efésios, o apóstolo Paulo nos desafiou a crescer para que não sejamos jogados de um lado para outro, carregados por todo o vento de doutrina. Está lá em Efésios 4:12. E mesmo quando não entendemos as instruções de Deus, devemos ainda obedecê-lo sem duvidar de nada, assim como Pedro foi instruído a ir com os homens à casa de Cornélio. Está lá em Atos 10. Então, amigos, irmãos, irmãs,
uma das melhores maneiras de superar a dúvida é agir com fé. À medida que Deus ajuda você e você a vencer, seus motivos para duvidar serão reduzidos, queridos. Então, em qualquer grau de dúvida, ele não tem confiança em Deus. Se você duvida, tem uma fé pequena. Quando nos falta direção espiritual, aí é uma outra parte. Jesus acabara de encerrar um confronto com os líderes judeus. Seus discípulos cruzavam o mar da Galileia, novamente, e se esqueceram de levar pão com eles. E Jesus os avisou: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E somos informados de que o discípulo argumentou que Jesus disse isso porque eles se esqueceram do pão. E Jesus respondeu: homem de pouca fé. Ele continua a lembrá-los de que ele havia, de forma miraculosa, alimentado grande multidão 2 vezes. Então não era uma questão dele ser capaz de cuidar deles. O problema era a direção dos seus pensamentos. Eles ainda estavam pensando em termos materiais e mundanos. Então eu peço a cada um de nós que se examine e determine onde realmente está a nossa mentalidade. Ao estudarmos, queridos, o Novo Testamento, fica claro que nossos primeiros pensamentos devem ser sobre questões espirituais. Romanos 12:1 fala de mentes renovadas que não mais se conformam com os pensamentos do mundo. Colossenses 3, do verso 1 e 2, nos desafia a buscar as coisas que estão em cima e então colocar nossa mente nessas coisas de cima. Em Mateus 6,19, Jesus nos ensinou novamente a acumular para nós mesmos um tesouro no céu. Porque onde tiver o teu tesouro, está lá nesse texto aí, de Mateus 6, está o teu coração. Teu coração está nas coisas divinas, nas coisas de cima, lá está o teu coração. Está nas coisas terrenas, está aqui na terra. Filipenses 4:8 nos desafia a meditar nas coisas verdadeiras, nobres, justas, puras, ao invés dessas coisas da terra, irmãos. Filipenses 3:20 descreve nossa cidadania como estando no céu, cidadão do céu. Romanos 8:6 fala de ter uma mente espiritual que leve a vida e paz, ao contrário de ter uma mente carnal que leve à morte. Então podemos continuar com essas passagens. Eles são a base da vida cristã. O problema que os discípulos tiveram, que levou a repreendê-los naquela ocasião, foi a contínua mentalidade deste mundo. Foi um obstáculo para compreenderem a natureza do reino de Deus. E Jesus veio estabelecer sua obra. Então, querido, eles nunca entenderam totalmente, até depois que ele morreu, ressuscitou e ascendeu de volta aos céus. Então, amigos, irmãos e irmãs, se amarmos as coisas deste mundo mais do que a Deus, a sua vontade, em 1 João 2,15, então a nossa fé não será forte o quanto deveria ser. Se nossa primeira reação é sempre física, então como é que Jesus escreveu aos seus discípulos? Tendo pouca fé. Então, se você colocar a sua mente nas coisas que são de cima, você vai se tornar um crente espiritual. Você vai ter uma fé grandiosa, uma fé que vai fazer Deus fazer coisas grandes por você e pelos teus. Então, qual é a conclusão desse estudo de hoje? E assim podemos ver, queridos, a preocupação do nosso Senhor com aqueles de pouca fé. E também podemos, meus amados, ver que as causas estão muito vivas e ativas hoje. Que possamos todos nós nos esforçar para superar essas atitudes e buscar até uma grande fé que não pode ser movida. Aí eu termino com uma pergunta para você, meu irmão internauta, para mim também, para todos nós. Aonde está a sua fé, a minha fé, a nossa fé? Em Cristo ou nas coisas terrenas? Que Deus te abençoe e te guarde no dia de hoje. Graça e paz.